nós vamos discutir aqui os novos dados da IBIA, que tratam da insegurança e da segurança alimentar no Brasil em 2013. Para isso, temos 3 participantes do painel: a secretária do Ministério do MDS, Valéria Buriti, o ministro Wellington Dias, que está chegando, como ele disse, e o João Pedro Magro, que é um pesquisador do Instituto Fome Zero e que está trabalhando com os dados da EBI. Eu sou José Graziano da Silva e vou coordenar esse painel. Eu queria só começar dizendo da importância desses dados. É a primeira vez que o IBGE levanta, depois de 2018, os dados a respeito da insegurança alimentar no Brasil. O IBGE começou a fazer isso em 2004, de um convênio assinado na ocasião com o Ministério Extraordinário da Segurança Alimentar e Combate à Fome. A primeira levantamento da insegurança alimentar foi feita, então, em 2004, utilizando a escala da IBIA, não é? A escala nacional de segurança alimentar é uma construção brasileira, do qual um dos autores está aqui, o professor Mauro Del Grossi, não é? Que é o grande especialista no tema e vai nos acompanhar também nessa discussão dos dados. Então, a FAO usa um coeficiente de variação baseado na renda, na concentração da renda do país. Tá? Esse indicador se chama Prevalence of Undernourishment, popularmente conhecido como POU, P-O-U. Tá? Esses são os dados que normalmente a FAO divulga. Quando eu entrei na FAO, nós começamos a discutir esses indicadores, que, como toda estimativa a nível mundial, nem todos os países mandam as informações. A gente chega na hora de divulgar os resultados, está faltando o dado do Brasil, então a gente dá uma ajeitadinha. Né? Para calcular o coeficiente de variação, precisa ter a distribuição da renda no país. Isso só se faz de cada 10 anos, com o censo demográfico. Então, tinha vários ajustes. Nós achamos melhor, e já que o problema da fome não era um problema de falta de alimentos, em vez de medir o que as pessoas comiam, perguntar para as pessoas se elas comiam. Uma ideia simples, né? Aí que nasceu o que nós chamamos na FAO FIAS, a escala da insegurança alimentar. Há uma entrevista e pergunta: o senhor comeu? Comeu toda semana? Deixou de comer quanto? Ontem? Comeu 3 refeições por dia? E aí vem essa história. Se não comeu, é insegurança grave. Se não comeu as 3 refeições por dia, é moderada. É muito comum as pessoas sacrificarem, em geral, o jantar, né? Na situação de falta de alimentação. Deixar para as crianças. Se não comeu a criança não comeu as 3 por dia, é mais grave ainda. Tá? E aí vem essa ideia de uma escala de fome, passar mais ou menos fome, mas passa fome. Então, a FAO considera que passar fome é não comer ou, como diz o Lula, comer menos de 3 refeições por dia. Isso é passar fome. Então, ela não separa, quer dizer, ela separa, mas ela divulga o índice de quem passa fome é quem não come ou come menos de 3 por dia. Segurança alimentar grave, mas moderada. Isso chegou ao auge no Brasil durante a pandemia. Em fevereiro de 2022, a FAO divulgou o valor, a média trianual, que incluía 22, chegou a 70 milhões de pessoas no Brasil, de um Brasil, na época, com menos de 200 milhões. Praticamente 1/3 da população brasileira passando fome.
Tá? Bom, muda o governo e aí tem uma volta das políticas de segurança alimentar. Como o nosso problema aqui no Brasil não há o mínimo que discutir, não falta alimento, tá? O problema aqui é o acesso, é um problema de renda. Não tem dinheiro para comprar alimento, não é que falta alimento. Tá? Então, as políticas que foram postas em marcha pelo ministro Wellington, aqui com o apoio do presidente Lula, rapidamente reduziram a fome no Brasil, como foram mostrados os dados da Valéria e o João Pedro. Tá? Pergunta: vai dar para sair do mapa da fome? Bom, depende de que indicador estamos falando. Eu sugiro para vocês esquecerem o POU. O POU é um indicador bom para países desenvolvidos. Para países que têm alto nível de desigualdade da renda, o POU tem uma série de problemas. Não vou entrar aqui em discussão. O professor Mauro aí pode explicar para quem tiver dúvidas a respeito. Vamos ficar com a nossa prata da casa, que é a nossa escala brasileira de insegurança alimentar. E essa escala. Dá para sair do mapa da fome? O mapa da fome, da insegurança alimentar, é construído pela média trianual. Tá a pergunta: se nós repetirmos o sucesso que foi esse ano, dá para sair no ano que vem? Não dá. Problema matemático. E hoje, somando os números que nós já temos para 23 e 22, dá mais do que 30%. E a média precisa cair abaixo de 10% trienal. Então, mesmo que der zero, Wellington não consegue sair do mapa da fome no próximo ano. Mas consegue sair no seguinte. Tá? Então, esse é o horizonte que nós estamos no Brasil, na iminência de poder sair do mapa da fome, num esforço extraordinário de praticamente zerar a fome no próximo ano. Esse é o nosso grande desafio. E para falar como é que pode fazer isso, está aqui o nosso ministro, Wellington Dias. Uma salva de palmas para ele, por favor. Boa tarde. Olha, depois de ouvir o nosso professor José Graziano, só digo assim, eu sigo o relator. Então, uma satisfação saudar aqui todos e todas aqui presentes, em nome da nossa querida Valéria Buriti. Isso aqui é bom porque já é palavra que lembra comida, viu? Valéria Buriti. Para empatar, João Magro. Já é problema. Nem que a gente dê comida para ele, ele não deixa de ser João Magro, viu? Então, por isso que o relatório dá problema. Meu querido professor Graziano. Saudar aqui o meu querido Paulo Mourão, aqui alegra a presença da nossa querida Lília. Tem aqui, fica de pé aí, Lília, para a gente ver aí, ó. Nossa secretária nacional de segurança alimentar. E essa tocantinense aqui, a Eutália, que também nos alegra, em nome das duas, saudar todos e todas aqui presentes. Bem, eu vou, na verdade, fixar aqui em três coisas, quer dizer. A primeira, acho que já foi dito aqui, a situação, a história do Brasil, desde 2003, e aqui o Brasil, e eu digo o mundo, deve muito ao professor Graziano, não é porque ele está aqui presente, mas foi ele que idealizou e coordenou ali a partir de uma obsessão do presidente Lula em relação ao combate à fome e à pobreza. Ali, o alicerce do que a gente trabalha hoje no Brasil e no mundo. Um alicerce tinha, de um lado, a necessidade de uma rede melhor estruturada, então o Brasil poder
integrar uma série de redes que tinha no que é hoje o Sistema Único da Assistência Social. Tem alguma assistência social por aqui? Então, uma salva de palmas aqui para não só assistência social, mas psicólogos, psicopedagogos, cadastradores, enfim, as equipes que em cada CRAS, cada CREAS, cada centro POP, cada secretaria da assistência contribui para que a gente possa alcançar ali as pessoas que mais precisamos. O outro, o sistema de segurança alimentar e nutricional. Já nasceu também com mais esse compromisso, né, no combate à desnutrição. E a gente incorpora hoje a obesidade também como uma tarefa a ser trabalhada. Por isso, o combate ao superprocessado, um conjunto de alimentos que vêm das novas gerações e que também causam problema. Eu tenho uma divergência com esse combate à obesidade, porque eu sou dono de um time de futebol, que é o KLB. Não é a banda de música, KLB. KLB é Quilapa de Bucho. É o nome do meu time de futebol. Então, o combate à obesidade vai matar meu time também. Então, eu quero, com alegria, dizer a vocês que, a partir desse sistema, se trabalha, de um lado, o planejamento em relação à produção, vai da produção ao acesso de alimento. Quando a gente lança o Plano Safra, passa para a maioria dos brasileiros que é apenas uma linha de crédito para dar empréstimo aos agricultores. E se esquece, muitas vezes, que tem um plano que leva em conta alguns objetivos. Alimento saudável, como é que a gente alcança as condições de planejar o que o Brasil vai produzir para exportar e o que o Brasil vai produzir em cada região para a mesa de brasileiras e brasileiros. Eu acho que a gente se comunica mal quando a gente fala por que o apoio à agricultura familiar. Na verdade, se a gente olha a variedade de produtos que chega na nossa casa, na nossa mesa, vem dos pequenos agricultores. Claro que tem a participação dos médios, dos grandes, né, do milho, do óleo da soja, de outros produtos, mas a maior parte dos alimentos, o leite, a verdura, a fruta, né, boa parte, ovos, carne, frango, aves, enfim, a gente observa, vem dos pequenos produtores. Então, o Brasil cria um plano de crédito, por exemplo, e agora mesmo a gente recebeu com as taxas de juros lá em cima, e a gente fez reduzir novamente com uma oferta robusta de crédito. Esse ano para chegar a 480 bilhões de reais, o presidente Lula acabou de lançar, e separa aqui pequenos, médios e grandes. Inclusive, tem 2 lançamentos, né, do Plano Safra. Por que isso? Para que também a gente tenha não só a garantia daquilo que é necessário na região norte, na região nordeste, centro-oeste, sudeste, sul, produtos que são da tradição alimentar suficiente, a um preço adequado. Isso não é uma tarefa simples. Então, quando se coloca o crédito a um patamar de 0,5% de taxa de juros ao ano, no Brasil, na realidade, ainda hoje, então, porque a gente quer, de resultado, um preço mais adequado para o alimento. E para o pequeno agricultor, por exemplo, faz o Pronaf-B, ele toma ali 15 mil reais para trabalhar uma horta, a gente coloca muitas vezes o fomento rural, mais 4.600 reais, e ali aquela produção, 19.600 reais, se pagar em dias, tem um desconto de 40% da parte do financiamento.
Então, é dinheiro do povo brasileiro para poder se garantir aqui um custo adequado do preço do alimento. Alimento saudável, alimento a um custo adequado. Agora, a reforma tributária, fizemos duas coisas importantes, que foi garantir ali uma atualização da cesta de alimentos, colocando uma composição mais adequada aos tempos atuais, e um conceito, né, de alimento saudável. É um alimento saudável, que é uma trincheira a partir da qual vai nos permitir que o país, como política de Estado, possa combater o alimento não saudável, o alimento que possa causar problemas à saúde. Pois bem, citando exemplo prático, quando a gente assumiu, a região da América do Sul e o Brasil, dentro da América do Sul, foi das regiões do mundo que mais estourou o preço de alimento, vamos chamar assim, uma linguagem popular. Por quê? Porque a gente produziu muito milho e exportou mais do que podia. E terminamos depois tendo que comprar lá de fora. Isso acontece em situações como essa, não só com o milho, mas com outros produtos. Então, isso dá um impacto no custo da cesta básica e dá impacto principalmente nos mais pobres. Então, há necessidade, então, de trabalhar nessa linha. Outro ponto basilar nesse trabalho é o cadastro único. Ou seja, o Brasil trabalha um cadastro de todas as pessoas com as mais diferentes vulnerabilidades. A renda é o principal, está lá as pessoas que estão na pobreza, na classe E, né, na classe E, as que estão abaixo da linha da pobreza, são os que vêm para o Bolsa Família, e também ali é uma mulher que é violentada, precisa sair de casa, a gente traz para o cadastro. Uma pessoa perdeu o vínculo, foi parar na rua, morar na rua, ele traz aqui para o cadastro, enfim. A partir do cadastro, são 95 milhões de brasileiros, se trabalha ali um conjunto de dados que permite planejamento. Nós trabalhamos com, de um lado, transferência de renda, desde a origem lá do cartão do Fome Zero. Eu contava hoje, Graziano, você estava lá comigo, quando foi entregue o primeiro cartão do Fome Zero em Teresina, no Piauí. O presidente Lula levou todo o governo, porque o Piauí era o lugar mais pobre do Brasil. E nesse lugar mais pobre ainda tinha um município mais pobre de todos, que era Guaribas. Então, ali, hoje recebi um convite para ir à convenção política lá em Guaribas. Então, bolsa foi em Tocantins. Mas vejam, lá, quando foi entregue o cartão, o presidente Lula, o ministro Graziano, na época eu tinha sido eleito governador, entregamos para um garoto chamado Natanael. Tinha 8 anos, moleque, de uma família de 6 pessoas, pai, mãe e mais 4 filhos, e representando ali as pessoas daquele município mais pobre. Esse garoto, a partir do dinheiro do alimento, pôde estudar, a mãe não precisou da mão de obra dos filhos, e passou a ter condição de estudar. Ao estudar, teve acesso, que não tinha na época, não só a ensino fundamental, mas ensino médio, teve acesso através do, hoje, ProUni, né, acesso às condições de fazer universidade, se formou em Direito, hoje é um advogado, com carteira da OAB, tá certo? E o Natanael, casado com uma advogada também, com carteira da OAB, e advoga causas sociais em São Paulo, em Campinas, São Paulo, mas não larga Guaribas. E tá lá quase que a cada 2 meses, ele tem lá uma entidade que cuida de Guaribas. Então, Natanael e a família é um bom exemplo. A pobreza, não tinha nem o que comer,
e agora na classe média. Então, quando a gente olha os 20 anos do Bolsa Família, a gente chama hoje, a gente encontra 14 milhões de pessoas que, mesmo na pandemia, não voltaram para a pobreza. Sim. E quando a gente olha o que deu certo aqui, não só a transferência de renda, mas vincular a transferência de renda à saúde, à educação. A contrapartida, né, da educação, a gente tem estimulado muito, embora não seja obrigatório, o trabalho. Agora estão trazendo a educação na idade certa, junto com o MEC, como um outro acompanhamento importante. E se trabalha, é um conceito, e digo a vocês, é um conceito que vem do próprio presidente Lula. Ele tem a clareza de que a pobreza não é só comida e não é só renda. A pobreza é algo bem mais complexo. Diz que hoje se trabalha cientificamente a pobreza multidimensional. Então, a transferência de renda, a gente faz hoje para cerca de 21 milhões de famílias, aproximadamente 54 milhões de pessoas, daqueles 95 milhões, e, ao mesmo tempo, condicionalidade da educação, da saúde, o estímulo ao trabalho, o estímulo à produção, o estímulo ao empreendedorismo. Cito isso para colocar que o cadastro passa a ser também referência para outros 46 programas. A família recebe o Bolsa Família. Eu visitei uma família de São Luís do Maranhão, pai, mãe, ali 3 filhos, recebem, no modelo atual, R$ 1.050 do Bolsa Família, só que não tem moradia, paga R$ 600 de aluguel. Só sobra R$ 450 para alimentação. Mas entra no Minha Casa Minha Vida, e no Minha Casa Minha Vida agora, o presidente Lula fez uma forte mudança para este público, do Bolsa Família e do BPC, recebe a chave da casa e recebe o documento da quitação da casa. É uma transferência bruta do valor do imóvel, 140 mil aproximadamente, para a gente compreender. Mas também a farmácia popular, que tem alguns, nem o Paulo Mourão de cabelo branco, né, o Graziano nem cabelo mais tem, tá certo? Eu já embranquecendo, vou por mim. Hoje eu tenho que controlar diabetes tipo 2, Diovan, para pressão, tenho que, enfim, é caro. Quem usa medicamento sabe o que eu estou dizendo aqui, é caro. Então, a farmácia popular coloca vários medicamentos, agora ampliou, eram 40, agora foi 62 medicamentos gratuitos e outros com desconto. Então, isso tem um efeito muito grande. O auxílio gás. Gás é caro para os mais pobres. Tarifa social de energia, um desconto 60%, cheguei em alguns casos a 90%. Então, eu coloco aqui uma cesta de necessidades que tem alternativas para esse público. Mas vejam, também, quando a gente assume, tinha naquele ano de 22, o IBGE não foi autorizado a fazer o EBIA, a Escala Brasileira em Segurança Alimentar. Viva a academia, que reuniu aí os técnicos, enfim, várias entidades, inclusive o Instituto Fome Zero, com gente do IBGE, enfim, fizeram ali com a Rede Pensan, fizeram a pesquisa, permitiu a gente ter pelo menos uma referência, aqueles 33 milhões e 100 mil colocados na situação de insegurança alimentar grave. E eu digo aqui, todas as pesquisas apontavam uma linha de crescimento. Pois desde 2003 foi diminuindo pobreza, diminuindo extrema pobreza e reduzindo insegurança alimentar. Foi aumentando segurança alimentar. Chegamos a mais de 70% a segurança
alimentar. 74%, se não me engano, ali por volta de 2014, 2015. Então, eu chamo a atenção aqui para um ponto. Eu digo que sempre que o social, muitas vezes, é levado a trabalhar isolado. O econômico também. E, ultimamente, o ambiental. Eu tenho insistido que é preciso um casamento aqui, uma integração do social com o econômico e com o ambiental. Até porque acho mesmo que não dá para separar. Não dá para separar. Veja que quando em 14 a gente saiu do mapa da fome, ali tinha crescimento econômico, um lado por políticas introduzidas pela área da economia, mas também pelo que acontecia na área social. Agora, novamente, a gente volta lá, a partir de 18, volta ao mesmo tempo, crescer pobreza, crescer extrema pobreza e, de novo, a crescer a fome. Não foi a pandemia apenas no caso brasileiro. Não deixo de reconhecer, foi 21, 22, onde ela cresceu muito. Mas já vinha 18, 19 em crescimento. O desmantelamento de todo esse sistema, quando se tirou tudo que estava colocado, transferência de renda adequada, juntamente com a parte de complemento alimentar, o PAA, o apoio à agricultura familiar, quando isso tudo foi desmontando, as consequências foi a volta, né, ao que a gente estava lá no início do século, que tinha vencido. Mas eu chamo a atenção que quando chegamos em 14, ali no mesmo momento em que é certificado, como dizemos no Brasil, o Brasil fora da insegurança alimentar no padrão na FAO, também aqui dentro do Brasil cresceu a classe média. Nós chegamos ao maior patamar de classe média em relação à proporção da população economicamente ativa, 54%. Isso não pode deixar de ser observado. Reduz pobreza, reduz extrema pobreza e tem crescimento da classe média. É isso que eu acho podem esperar. Já aconteceu um pouquinho agora em 23, vai acontecer de novo agora em 24. Pois bem, aqui o Graziano fazia a pergunta, veja, se a gente pega a escala brasileira de segurança alimentar, nós ficamos aqui com aproximadamente 8,7 milhões de pessoas ainda em insegurança alimentar. Esse é o foco que estamos trabalhando agora. O que é que estamos fazendo? De novo, a importância da Rede SUAS. Nós criamos uma operação, vou chamar assim, um programa especial, além do que a rede faz, a gente chama de busca ativa. A partir de um cruzamento de informações com o Sistema Único de Saúde, com a própria educação, que estamos melhorando, ainda precisamos melhorar, essa integração com os municípios, e fizemos experiências com as entidades sociais, com as igrejas. Sei que muita gente, às vezes, bate, não entende, mas as igrejas e os movimentos sociais chegam aonde normalmente a gente não chega. Lá na favela, lá no meio da floresta, lá em lugares que a gente não chega. Não é para substituir a Rede SUAS, é para levar, esclarecer, para que as pessoas que estão em tais situações possam ser cadastradas. Cadastrou, abre porta não só para o Bolsa Família, o BPC, mas para vários outros programas. Eu digo isso para mostrar que em 24, esse primeiro semestre, janeiro até julho, a folha de pagamento de julho, a gente já alcançou mais 1.400.000 famílias que estavam fora. E trouxemos para dentro da rede de proteção. Nós estamos falando de mais ou menos 4 milhões de pessoas. Aqui, é claro, tinha algumas que podem nem estar aqui nesses 8,7, mas uma boa parte está. Por isso que eu acho que, quando a gente, olhando agora o padrão mundial, que é a FAO, no triênio 4,2,
Foi a média do triênio. Quando a gente olha isoladamente, só 23, 2,8. Já foi uma queda significativa, 2,8. Ora, se a gente fechou o primeiro ano 2,8, se esse ano a gente vai alcançar uma considerável parcela desses 8,7, o que eu acho é que eu vinha trabalhando dizendo ao presidente, Taziano, que o mais provável, que estava tão alto o patamar, era que em 27 a gente pudesse alcançar. Hoje, eu estou bastante animado, né, que com muito trabalho, a gente pode, 23, 24, 25, esse triênio, alcançar abaixo dos 2,5. O critério da FAO, se Deus quiser, a gente comemorar de novo o Brasil fora do mapa da fome. Junto com isso, eu quero aqui encerrar colocando aqui, para ser coerente com esses dois pontos que eu citei, da integração, o combate à fome, junto com o combate à pobreza, mas integrado social com o econômico e com o ambiental, dois pontos animadores. A política econômica, aí quem conhece mais de perto lá, o presidente Lula, ele tem uma clareza, ele diz, numa linguagem bem simples, muito dinheiro na mão de poucos significa fome, prostituição, pobreza, enfim. Porque há uma concentração que termina deixando de fora uma parcela, é isso que ele quer dizer. Quando a gente coloca, mesmo que um pouco de dinheiro na mão de muitos, é o contrário, e ele tem razão. Então, vejam, a transferência de renda, ela é algo extraordinário. É um dinheiro que vai para aquela família ali que está no cadastro, abaixo da linha da pobreza, mas ela também circula na hora do acesso a alimento, na hora da compra, ali na localidade onde a pessoa vive. Esse dinheiro circula. Eu tive o privilégio de ficar esses 16 anos, 20 anos, na verdade, que a gente fez sucessor e eu acompanhei de perto, no Piauí, aquele lugar que a gente fez ali o cadastramento, aquele povoado, aquele assentamento, aquele município pequeno, a gente volta lá 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ali já tem a farmácia, ali já tem um mercadinho, e não tinha. Ali já tem, enfim, um fator econômico resultado da política social. Então, isso aqui é uma coisa que a gente precisa compreender. Então, investir e não gastar, investir no combate à fome e à pobreza é um dos fatores também para crescimento econômico. Pedi um estudo, se o Brasil cresceu em 23, 2,9, quanto tem da economia dos pobres nesse patamar? Não quiseram publicar, porque ficaram com medo de alguns dados, de conferir, o pessoal lá da FGV que eu tinha pedido lá para fazer o cálculo, mas é próximo de 1/3. Aquilo que é gerado, a economia informal que é gerado da renda dessas pessoas. Bom, dito isso, o que eu quero aqui chamar a atenção? Em 23, no mesmo momento que a gente tem esses dados importantes sobre a segurança alimentar, essa redução, 21,4 milhões os dados da FAO, quando pega a insegurança alimentar severa e a insegurança alimentar moderada, soma as duas, a queda de 21,4 milhões, próximo dos 24 milhões, próximo dos 20 milhões do Instituto Fome Zero, enfim, um dado bem, claro que tem as suas metodologias. Mas também eu destaco o que aconteceu com a parte, vamos dizer assim, aquela insegurança alimentar que coloca em risco de vida. Eu sempre me reporto lá a imagem dos Yanomamis. A gente encontrou ali, eu fui lá com o presidente, fui lá com as equipes algumas vezes, e ali era doloroso a gente ver aquela situação. Não eram só os Yanomamis.
17,2 milhões de pessoas, e a gente trouxe, no final do ano passado, para 2 milhões e meio. E é o foco principal que a gente traz agora. Tem os 8,7, mas no meio aqui, a gente quer olhar de modo especial esses 2 milhões e meio aqui, que são os que estão com maior risco. Então, aqui foi uma redução de 85%. Pessoal, não é fácil isso não. 85% de redução na insegurança alimentar severa para um ano. Então, é algo que as equipes que se empenharam, repito, governo nacional, estados, municípios, entidades, setor produtivo também tem a ver com acesso de alimentos. E vejam, no mesmo, semelhante ao que foi lá atrás, Graziano, olha o que aconteceu na renda, a parte da pobreza propriamente dita. Nós alcançamos o mais baixo patamar de extrema pobreza da história, de toda a série histórica. Mais baixa, 8,3. Quando a gente examina a renda, nós tivemos um baita de um crescimento da renda, da massa salarial, da massa de renda de trabalho, 11,5%. E quando a gente estratifica e pega os 5% mais pobres, 5% mais pobre, é esse que está normalmente na fome, 38,6% de crescimento da renda. Então, mostra que esse caminho da transferência de renda, complemento de alimento, PAA, cozinha solidária, banco de alimento, os restaurantes populares, ou seja, é uma rede extraordinária. A gente está hoje trazendo, inclusive, integração com o ministro Marinho, ticket de alimentação, vale alimentação, tem até uma discussão aí do que fazer, eu acho que tem que ser mantido, porque isso aqui é complemento alimentar, além daquele natural da renda. Eu encerro, mesmo para valer, mostrando que, quando isso acontece, redução da extrema pobreza nesse elevado patamar, o Brasil alcançou, em 23, o mais baixo patamar na desigualdade. Ora, o que a gente quer? Combater a pobreza, combater a fome, combater a pobreza para mais igualdade. Então, digo aqui, com toda segurança, estamos no caminho certo. Eu acho que agora, se a gente corajosamente segue nessa direção, a gente vai, como disse o presidente agora na FAO, e ele se sente muito encorajado, porque olha o desafio. O presidente, além de todo o desafio brasileiro, ele pede para que a gente construa uma aliança global contra a fome e a pobreza. E olha só, Graziano, em 6 meses, desde Nova Delhi até o Rio de Janeiro, quando estava lá coordenando, tendo o privilégio ali, ao lado do presidente Lula, coordenando a votação, aprovamos por unanimidade no G20, com apoio das entidades, por aclamação, o Graziano estava lá também, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. De um lado, o desafio do Brasil, aí do outro lado, o desafio do mundo. A integração, ela passa por um caminho de redução também da pobreza pelo emprego e pelo empreendedorismo. A economia cresce, surge a oportunidade, mas se a gente não preparar esse público do cadastro de Bolsa Família, ele fica de fora uma grande parte das oportunidades. Então, hoje aqui no Tocantins, a gente teve agora há pouco com o governador, tive mais cedo aqui no diálogo também várias lideranças, e a gente quer trabalhar a qualificação para o emprego, já começamos o ano passado, a qualificação para o empreendedorismo, fizemos um levantamento, fez uma alteração agora no Bolsa Família, em que assinar a carteira ou regularizar o empreendimento não é razão para perder benefício. E criamos a regra de proteção. Até os R$ 218 de renda de trabalho, recebe 100%. Se for a renda per capita, abaixo disso. Se ultrapassa, permanece no benefício e ganha 50% até sair da pobreza.
Ora, o objetivo não é tirar da pobreza? Então, por que quando sai aqui da linha da pobreza, já sai do benefício? E isso deu resultado. O ano passado, 9 milhões de pessoas, né, do Cadastro Único, Bolsa Família, assinaram um contrato de trabalho. 4 milhões e 630 com CNPJ. Mas temos 19 milhões que dizem ser empreendedores informais. Por isso que foi criado pelo presidente Lula o programa Acredita. Acredita. Abrindo o caminho para estas pessoas, rural e urbano. Eu quero botar uma lanchonete. Vou no banco, o banco diz que eu tenho que ter garantia, tem que ter um imóvel. Não tenho, fechou. Agora foi criado o Fundo Garantidor. É o governo brasileiro que garante a esse público mais pobre a condição de tirar um financiamento e ser um empreendedor. Fui agora a Fortaleza, com o Banco do Nordeste, celebrar lá uma leva de contratos, 1.500 contratos. E pude ver lá um depoimento de uma experiência piloto do ano passado. Uma senhora jovem, 28 anos, ela é mãe, solo, teve que sair de casa porque estava tendo violência lá por parte do marido, foi acolhida na rede de proteção. A gente deu a ela a oportunidade de qualificação, se qualificou para a área de beleza, cuidar das mulheres, que já são lindas. Então, Patrícia, essa jovem, lá cuidando de beleza. Ela alugou uma cadeira num salão de beleza, que eu fui lá visitar, e ali trabalhou como cabeleireira. Agora, com o Acredita, nós financiamos um salão de beleza para ela. Olha o depoimento dessa jovem. Ela disse, olha, eu quero agradecer, porque eu era conhecida como Patrícia do Bolsa Família. Depois passei a ser conhecida como Patrícia Cabeleireira. Eu agora sou Patrícia Empresária. Sou Patrícia Empresária. Então, acho que não tem preço um caminho como esse. Assim, são milhares de histórias. Eu quero voltar ao Tocantins para a gente fazer uma comemoração também dos contratos que vamos trabalhar aqui com o Banco da Amazônia. Aqui tem, hoje eu tive com o governador colocando a importância de colocar agência de fomento, ele topa colocar para a gente trabalhar. Então, o caminho é esse, ele está aberto, emprego e empreendedorismo. Encerro dizendo o seguinte, quando eu pego ali, ó, janeiro de 23, dezembro de 22, a gente tinha 22 milhões no Auxílio Brasil, recebendo 100%. Aqui fora, tinha 4 milhões e 400 mil, e não entravam. Muitos no cadastro e não entravam no benefício. Outros nem entrar no cadastro entravam. Tá? Então, em tese, a gente iria para 26 milhões e 400. Tá certo? Quando a gente faz um cadastro eficiente, atualizado, vê que tinha muita gente de renda alta, gente de 10 mil por mês de salário, um contra-cheque e lá no benefício do Auxílio Brasil. Quando a gente faz esse mais e menos, o que aconteceu? Nós estamos hoje com 20 milhões e 800 mil, aproximadamente, benefícios, famílias. Dessas, uma parte daquelas anteriores, uma parte saiu da pobreza, cerca de 3 milhões e 400 mil. Uma outra parte, próximo de 3 milhões, a renda cresceu, estão recebendo a metade, recebe o do trabalho e recebe metade do Bolsa Família, e nós estamos com mais ou menos 18 milhões de pessoas, mais ou menos, recebendo 100%. Então, conta essa história para dizer que eu estou bastante animado. O Brasil, a economia crescendo, mais emprego, e aqui apenas para pontuar. Quando a gente pega, Graziano, o CAGED, o Cadastro Geral do Emprego, 2 milhões e 700 mil empregos do ano passado até junho desse ano. 2 milhões e 700 mil empregos a mais do que 22. 71% desses empregos positivos, o ano passado, Cadastro Único Bolsa Família. Este ano, 75%. Então, é falso dizer que esse povo não quer trabalhar. Esse povo quer trabalhar. O emprego é para qualquer brasileiro, mas quem está indo atrás é o povo do Cadastro Único e do Bolsa Família. Então, isso me anima muito
né, que, se Deus quiser, a gente vai trazer bons resultados para honrar esse grande brasileiro. Fui lá na FAO o ano passado e eu vi e fiquei cheio de orgulho de ver o quanto o mundo, né, sabe a importância de José Graziano. Por isso que eu estou aqui hoje participando com vocês desse momento e obrigado a cada um dos setores, das várias áreas aqui presentes. Eu sei que dão aí uma contribuição imensa. De novo, vamos tirar o Brasil do mapa da fome, reduzindo a pobreza, a extrema pobreza, com desenvolvimento seguro. Obrigado. Eu quero aproveitar essa oportunidade e dizer para vocês que a realização desse painel deve-se muito a uma pessoa, que é o nosso presidente Alcindo, tá? Que facilitou toda... eu perdi hora, como se diz, para apresentar. Os resultados da IBIA saíram mais tarde do que a gente esperava e melhores do que a gente esperava. Então, eu liguei para ele e disse, ó, não podemos perder a chance de apresentar isso na SOBER. Ah, mas já venceu o prazo, tá, aquelas coisas de... Não é? A comissão científica já fechou. Ele abriu todas as portas de novo, e aqui nós estamos, né, e espero que vocês tenham gostado da apresentação. Nós temos aqui, como eu disse, nós temos que, impreterivelmente, desocupar esse auditório às 16 horas, né, que vai ser ocupado por outra atividade. E tem um café. Mas nós temos 20 minutos. Eu acho que daria tempo da gente fazer pelo menos uma ou duas rodadas de perguntas aqui às pessoas que apresentaram antes. Então, vou abrir a oportunidade àqueles que quiserem fazer alguma pergunta, que, por favor, levante a mão, eu vou pedir para se identificar e nós passaremos a responder. Eu queria começar fazendo uma pergunta para a Valéria. A Valéria apresentou aqui um elemento muito importante, que é o TRIA, né? Que é a possibilidade da gente identificar quem é que está passando fome. Um dos problemas que toda pessoa que vai fazer política pública enfrenta é encontrar um interlocutor certo. Você está no governo, vice-governo, a gente às vezes fica lá sozinho, né? Será que ninguém vem aqui bater na minha porta? Né? Você não tem um interlocutor. Isso passa com o tema da fome. Eu nunca encontrei nas minhas andanças pelo mundo um sindicato de famintos, nem uma associação de malnutridos. Então, essa interlocução de identificar a demanda é muito complicado. Então, Valéria, como é que vai funcionar o TRIA na prática? Como é que vai passar a ser aplicado? Você disse que vai ter um protocolo com SUAS, que vai organizar. Como é que vai ser isso? Então, só retomando, né? TRIA é uma triagem de risco de insegurança alimentar e nutricional. Foi inserido no Prontuário Eletrônico do Cidadão, uma estratégia do eSUS. Então, o SUS tem uma capilaridade muito grande, né, em razão da atenção primária da saúde, da estratégia saúde na família. Então, esses agentes de saúde, quando eles entram em contato com a população, quando a população preenche a sua ficha do SUS, eles vão responder as duas perguntas que analisam a situação de acesso econômico dos alimentos. E essas duas perguntas, se elas são respondidas de forma positiva pela pessoa que está respondendo o questionário, aquela família está em situação de segurança alimentar e nutricional. Isso já está acontecendo, professor. Desde que foi incluído no Prontuário Eletrônico do Cidadão, já tem mais de 14 milhões de fichas preenchidas. E dessas 14 milhões, já 4,6 milhões já se consegue analisar onde é que está o domicílio dessas famílias, né? Então, isso já está acontecendo. E a proposta também é que tem uma interação, uma troca de bases de dados entre o SUAS e o Cadastro Único. Então, essas famílias que forem identificadas através do TRIA como em risco de segurança alimentar, elas vão estar registradas no Cadastro Único. Isso vai permitir identificar as famílias que já estão no Cadastro Único, que estão em situação de segurança alimentar,
E como o cadastro único é como se fosse assim, um censo das famílias empobrecidas do Brasil, a gente tem mais de 96 milhões aí de pessoas no SUS, no cadastro único, e como a insegurança alimentar grave é muito associada à falta de renda, à falta de dinheiro para comprar comida, a gente entende que a maioria das pessoas já está no cadastro único. Mas se a gente encontra alguém que o sistema de saúde identifica como uma pessoa em risco de segurança alimentar que não está no cadastro único, isso também vai orientar uma busca ativa. Porque aí a gente já tem um processo de busca ativa, como foi explicado pelo ministro, mas o TRIA também vai fortalecer e apurar o processo de busca ativa para a gente chegar nessas pessoas identificadas pelo TRIA que também não estejam no cadastro único. E uma vez incluídas, aí é um processo de priorizar, garantir que elas tenham acesso não só ao Bolsa Família, mas esses programas todos que o ministro apresentou, que fazem parte também aí. O cadastro único é um grande passaporte social, né, para a inclusão em programas e políticas públicas. Então, ele já está funcionando e a gente está discutindo internamente como, a partir também desse diagnóstico, dar um tratamento, um monitoramento dessas famílias. Mas o TRIA já está acontecendo, a aplicação do TRIA no prontuário eletrônico do SUS já está acontecendo. Obrigado, Valéria. Temos oportunidade ainda para mais 2 perguntas ou 3 perguntas, pelo menos. Schneider, podia me ajudar aqui com o microfone, por favor? Pessoal do apoio. Ministro, boa tarde. Aqui somos uma comunidade de estudiosos do rural, da agricultura. Então, eu vou levantar 3 pontos que eu gostaria de ouvir a sua reação. Primeiro, que eu fiquei muito contente com sua palestra. De fato, é animadora a gente ver essa trajetória tão rápida. Inclusive, quando saíram os dados no nosso grupo Instituto Fome Zero, a gente dizia assim, pô, me belisca para saber se é verdade. Mas 3 coisas que eu fico pensando. Eu participei em 2013, quando o Bolsa Família fez 10 anos, um debate em Brasília, e naquela ocasião a gente falava muito de portas de saída. Essa palavra meio que continua valendo, mas, né? E aí a gente discutia, na época a gente levantava, uma das coisas que a gente levantava é que o Bolsa Família precisava de uma abordagem não tão monetária, mas mais seniana, no sentido de construir capacidades. Eu vou citar 3 exemplos de temas, e aí eu gostaria de ouvir a sua reação, em que no meio rural, particularmente, essas portas de saída, essas capacidades, elas estão encontrando, digamos assim, alguns obstáculos. Primeiro, no caso do crédito para os pequenos agricultores, particularmente o Pronaf-B. Muitos agricultores não conseguem se tornar elegíveis exatamente porque um dos critérios do Pronaf é ter renda predominantemente agrícola. Então o sujeito vai lá, quando o técnico da Emater identifica que ele não tem renda predominantemente agrícola, e provavelmente é um desses que o senhor cita, que conseguiu um emprego numa outra atividade, ele não se torna elegível para dar o próximo passo, que é acessar o crédito. Que é o tema da pluriatividade, que o pessoal que me conhece sabe que faz uns 20 anos que eu estou batendo nesse negócio. O segundo tema é extensão rural. A gente que está aqui, todo mundo trabalha e nos seus estados conhece muito bem a realidade da extensão rural. Nos últimos anos, a gente não tem visto um aporte, um investimento mais, digamos assim, interessante na extensão rural. O que está crescendo, pelo menos no meu estado, é o trabalho do Senar. E essa era uma discussão também em 2013, nos 10 anos do Pronaf, que à época o governo dizia, olha, nós vamos usar o sistema 5S para criar políticas de inclusão produtiva. Bom, não aconteceu por uma série de razões. A pergunta é a seguinte, como é que nós vamos vincular inclusão produtiva e um trabalho de maior fôlego em relação à extensão rural? Porque essas pessoas que estão se tornando empreendedoras, elas vão precisar de um aporte para poder entrar no mercado de trabalho. Então, eu levanto esses 2 pontos para ouvir a sua reação, para ver como é que a gente faz, digamos, essa inclusão produtiva de tal sorte que a gente não tenha risco de voltar à insegurança alimentar em algum momento e que, de fato, a gente saia do mapa da fome para sempre. Schneider, prazer. Que bom essa pergunta. Claro que vai todo o tempo buscando aperfeiçoar.
mesmo com mais de 20 anos. Para esse problema, primeiro, nós encontramos uma solução já lançada agora no Plano Safra de 24. Dois caminhos a gente trabalhou. O Pronaf, apesar de tantos anos, principalmente na região da Amazônia, ele encontrava problemas do tipo: a terra não está regularizada. O segundo, sobre essa avaliação sobre a renda. E o banco ficava com a responsabilidade, porque a garantia para o banco é somente se cumprir a regra. Se não cumprir a regra, o banco perde o direito ao aval da União. Lembrar que, no caso do Pronaf, há muitos anos, a avalista é o Tesouro, Secretaria do Tesouro Nacional, que coloca 5, 6, 7 bilhões por ano como garantia para todo esses 70 ou 80 bilhões que se quer de aplicação esse ano. No ano passado, chegamos a 54 bilhões. Esse ano a gente quer ver se amplia. E aqui, o Fundo Garantidor resolve tanto o problema da documentação do bem, tá, da terra, como também esse conflito sobre vamos dizer, sobre a renda, e deixa de ser um empecilho. Por quê? Do ponto de vista do banco, o Fundo Garantidor garante. E hoje Pronaf acredita, na verdade Pronamp, para a gente lembrar, Programa de Apoio à Micro e Pequena e Média Empresa, ele na verdade se fundiu dentro de um guarda-chuva Acredita. Por isso que a taxa de 0,5% ao ano, rebate de 40%, e vai até 9,75% no padrão atual. Tá? O Fundo Garantidor, além de 3 bilhões pensando no urbano, o presidente bota mais 3 bilhões pensando no rural, exatamente para resolver. E não só isso, tem outro problema que deve ter também experiência das cooperativas. A cooperativa tinha problema na hora que o financiamento era para a cooperativa. Ou ela tinha garantia ou não conseguia. Agora o Fundo Garantidor pode ser garantia para o projeto da cooperativa. Claro que ela tem que demonstrar que tem sócio, claro que ela tem que demonstrar a condição. Desafio, extensão rural. É fato. De novo, fui governador, fiz um bom investimento lá. Depois vi novamente que já precisa novamente de investimento. O Ematé, esse ano a gente conseguiu dobrar o volume de recursos no MDA para a extensão rural. No caso dos estados, o vice-governador Taurez, o estado precisa apresentar o seu plano e, dentro do plano, o que ele precisa para a extensão rural. Nós estamos usando agora, nesse instante, eu fui lá esses dias acompanhar, no Rio Grande do Sul. Por conta da particularidade, a gente está lá ajudando. Mas vejam, além dos investimentos que é possível, para veículo, para pagamento, de gratificação, nós, é claro, contamos com o Sistema S, o Senai, agora vai entrar o Sebrae também, de modo muito direto. O Sebrae é parte, inclusive, calçando parte do Fundo Garantidor. Com esses 3 bilhões do rural e, separadamente, esses 3 bilhões do Acredita, a gente pode captar até 12 vezes de recurso para disponibilizar. Em tese, 36 bilhões de um, 36 bilhões do outro, separado. Do MDS, nós colocamos na regra do Acredita dinheiro também para a parte da assistência técnica. De que maneira? Pagando por resultado. Cadastra, banco,
eu quero participar fazendo projeto. Pode ser o Emater, pode ser a área de município, mas pode ser o Instituto Federal, pode ser uma universidade, pode ser o escritório, pode ser uma empresa que faça projeto. Ao cadastrar, ali a gente vai pagar de 3,5% a 4% pelo resultado. Um ponto percentual na entrega do projeto, aprovação, 1,5% para a assistência técnica na implantação do projeto e de 1% a 2% pelo resultado, dependendo da complexidade. É um projeto, vamos dizer aqui, de uma lanchonete ou de uma produção de melancia. Aqui está dito que essa lanchonete vai alcançar um faturamento de 30 mil por mês. Entregou o projeto, recebe 1%, implantou a lanchonete, está lá os equipamentos, pessoal treinado, papapá, recebe 1,5% e alcançou esse faturamento, a série mais de 3, 4 vezes, para poder comprovar, recebe uma espécie de um bônus, de um prêmio, por alcançar o resultado. E ainda eu destaco as parcerias que fazemos direto, e eu quero aproveitar aqui a presença da academia, nós já começamos a trabalhar universidades e institutos federais. Vantagem, a gente pode trabalhar tanto na qualificação para o emprego, qualificação para o empreendedorismo, como também na parte de estruturação de negócios, elaboração de projetos e assistência técnica. Então, fica aqui um chamamento para que o máximo de entidades nos estados possam nos ajudar nessa caminhada. É isso. Só dar um toque aqui. Eu falei do ambiental, para dar um exemplo que é bem parecido com o Tocantins. A gente tem experiência de cadastrar áreas degradadas. Tem aquelas que são unidades de conservação. A recuperação ali é de acordo com o bioma. Bom, não muda. Mas, fora do bioma, pequenas propriedades, médias propriedades, até grandes, um incêndio, é possível trabalhar, está agora no Plano Safra, o modelo floresta produtiva. Floresta produtiva. Nós temos experiências já no Pará, Amapá, começando agora Amazonas e Acre. Eu estou querendo ver se a gente começa Tocantins. Uma floresta de açaí, castanheira, ou seja, é a floresta. Tem a ver com o bioma, só que ela, de pé, além de tudo que a floresta representa, ela também é produtiva. Ela gera frutas, ela pode gerar matéria-prima para cosmético, matéria-prima para fármaco, enfim. Então, esse conceito também veio para a integração do social com o ambiental. E os mais pobres, selecionados para coletar semente, produzir muda, etc., etc., fazendo um ganho. Você tem um efeito social, tem um efeito ambiental e tem um efeito econômico. Eu queria dizer que isso aqui também já está no Plano Safra, numa parceria que envolve o acompanhamento do MDS, MDA, Ministério do Meio Ambiente, MAPA, e queremos mais parceiros. Antes de encerrar, eu queria lhe entregar uma cartilha que foi preparada pelo Instituto Fome Zero para os candidatos municipais a prefeitos e vereadores. Tá? Nós achamos que é fundamental que o município se engaje nesse esforço de tirar o Brasil do mapa da fome. E a grande chance é que nós temos agora, nessas eleições, de capacitar, de preparar essa gente para enfrentar essa batalha junto com o governo federal. E aqui, em nome do meu querido Alcindo, eu quero agradecer aqui a todos que participaram para a realização desse belo congresso aqui do SOBER. Parabéns pela iniciativa. Contem conosco. Muito obrigado.